Naquela noite sombria, eu estava cruzando uma rodovia deserta, envolto pela escuridão que só a noite pode trazer. O asfalto à minha frente estendia-se como uma língua negra, serpenteando pela paisagem desolada. Eu era apenas um caminhoneiro solitário, seguindo em frente sem destino definido, apenas ansioso para chegar ao meu próximo ponto de parada. Enquanto avançava pela rodovia, uma sensação de inquietude começou a se infiltrar em minha mente. Não era a primeira vez que eu dirigia à noite, mas algo na atmosfera daquela estrada específica parecia diferente. Era como se a própria estrada estivesse viva, observando-me com olhos invisíveis. A paisagem ao redor era desoladora. Não havia sinais de vida além de mim e do rugido do motor do caminhão. As árvores ao lado da estrada agitavam-se ao vento, como se sussurrassem segredos antigos que eu não conseguia entender. De repente, algo chamou minha atenção no retrovisor. Uma figura escura, indistinta e sinistra, parecia seguir-me à distância. Meu coração acelerou e eu apertei o pé no acelerador, esperando deixar a aparição para trás. Mas quanto mais eu me afastava, mais ela parecia se aproximar. O medo começou a se insinuar em minha mente, como garras frias arranhando minha espinha. Eu sabia que não estava sozinho naquela rodovia esquecida. Algo sinistro estava me observando, esperando o momento certo para agir. À medida que a noite avançava, os eventos tomaram um rumo ainda mais sombrio. Sombras dançavam à beira da estrada e ruídos estranhos ecoavam pelo ar. Minha mente estava em frangalhos, e eu lutava para distinguir a realidade da ilusão. Quando finalmente parei em um posto de gasolina abandonado para descansar, a presença maligna parecia cercar-me por todos os lados. Eu sabia que não poderia escapar tão facilmente. O intruso invisível estava prestes a se revelar, e eu estava impotente para detê-lo. Com o coração batendo freneticamente no peito, eu me preparei para o confronto final. O que quer que estivesse lá fora, eu estava determinado a enfrentá-lo, mesmo que isso significasse minha própria ruína. E então, no auge da escuridão, o confronto aconteceu. O clímax da minha angústia e terror desabou sobre mim como uma avalanche, deixando-me à beira do abismo do desespero. Mas mesmo diante da escuridão avassaladora, uma faísca de esperança brilhava. Uma oportunidade de continuar a história, de explorar os mistérios que envolviam aquela rodovia esquecida, permanecia à minha frente, esperando para ser descoberta. A criatura, oculta pelas sombras, emergiu diante de mim como um pesadelo ganhando forma. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença era palpável, como se emanasse uma energia maligna que envenenava o ar ao seu redor. Eu estava paralisado pelo terror, incapaz de recuar diante daquele ser sobrenatural. Com um movimento lento e deliberado, a criatura avançou em minha direção, suas garras afiadas estendidas como se estivessem prontas para me dilacerar. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar pelas paredes do posto de gasolina abandonado. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas minhas pernas tremiam de medo. Então, em um instante de coragem desesperada, eu reuni todas as minhas forças e gritei. Gritei como se minha vida dependesse disso, na esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse me ouvir e vir em meu socorro. Mas o som do meu próprio grito se perdeu no vazio da noite, ecoando apenas como um eco assustador. A criatura parou por um momento, como se surpresa pelo meu ato de desafio. Por um breve instante, houve um lampejo de dúvida em seus olhos brilhantes. Mas então, com um rugido de raiva, ela avançou novamente, mais rápida e mais feroz do que antes. Eu sabia que não poderia vencê-la sozinho, mas também sabia que não podia desistir sem lutar. Com um último suspiro de coragem, eu me lancei para a frente, pronta para enfrentar meu destino de frente. E então, num instante, tudo mudou. Uma luz brilhante irrompeu do céu noturno, banindo as sombras e envolvendo a criatura em uma aura ofuscante. Eu protegi os olhos da intensidade da luz, mal conseguindo acreditar no que estava vendo. Quando finalmente tive coragem de olhar novamente, a criatura havia desaparecido, dissipada como fumaça ao vento. Eu estava sozinho novamente, mas desta vez, a sensação de medo havia sido substituída por uma profunda sensação de alívio. Olhei para cima, em direção à fonte da luz, e vi uma figura pairando no ar. Uma figura etérea, radiante com uma luz divina, olhando para mim com olhos cheios de compaixão e amor. Era como se um anjo tivesse vindo em meu socorro, protegendo-me da escuridão que ameaçava consumir-me. E assim, com a luz como minha guia, eu continuei minha jornada pela rodovia esquecida. Embora os mistérios ainda permanecessem sem solução e o perigo ainda espreitasse nas sombras, eu sabia que não estava mais sozinho. E com essa certeza, eu segui em frente, determinado a enfrentar qualquer desafio que o destino colocasse em meu caminho. Após aquele encontro sobrenatural na rodovia esquecida, a sensação de inquietude nunca me abandonou.
Por mais que tentasse me convencer de que tudo não passara de um sonho ou alucinação, a lembrança da criatura sombria e da luz divina que a banira assombrava meus pensamentos. Mesmo assim, a vida seguia seu curso e tentei retomar uma rotina normal. Mas algo em mim sabia que aquela experiência não podia ser simplesmente ignorada. Como uma força magnética, eu era atraído de volta para a rodovia, como se houvesse algo lá que eu precisava descobrir. Então, uma noite, incapaz de resistir ao chamado que ecoava em minha mente, eu voltei para a rodovia esquecida. O ar estava carregado de uma eletricidade inquietante e a escuridão parecia mais densa do que nunca. Mas apesar do medo que me dominava, eu avancei, determinado a desvendar os mistérios que me aguardavam. À medida que avançava pela rodovia esquecida, a sensação de que algo sinistro estava à espreita ao meu redor tornava-se cada vez mais intensa. Os sons da noite pareciam distorcidos, como se sussurrassem segredos sombrios que eu não conseguia compreender. O ar estava impregnado com um cheiro metálico, quase como se o próprio ambiente estivesse encharcado de medo. Apesar da crescente sensação de apreensão, continuei minha jornada, guiado por uma força que eu não conseguia explicar. Cada passo me aproximava mais do coração das trevas que se escondia naquela estrada deserta, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural parecia se fundir. Então, enquanto eu seguia em frente, uma presença indescritível começou a me envolver, como se eu estivesse sendo observado por olhos invisíveis que penetravam minha alma. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, e meu coração começou a bater mais rápido, alertando-me para o perigo iminente. Foi quando eu o vi, uma sombra sinistra, pairando à margem da estrada, com olhos brilhantes que pareciam me perfurar com sua intensidade. Meus músculos se contraíram de puro terror, e por um instante senti-me paralisado pela visão aterrorizante que se desdobrava diante de mim. Mas apesar do medo que me dominava, uma determinação feroz se apoderou de mim. Eu sabia que não podia recuar agora, que precisava enfrentar aquela entidade maligna e descobrir a verdade por trás de sua presença na rodovia esquecida. Com um grito de coragem, avancei em direção à sombra, preparado para enfrentar qualquer perigo que me aguardasse. Pois eu sabia que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da esperança ainda brilhava, pronta para me guiar através das trevas e revelar os segredos ocultos da rodovia esquecida. À medida que me aproximava da sombra sinistra à beira da estrada, cada passo parecia mais pesado, como se estivesse lutando contra uma força invisível que tentava me deter. No entanto, minha determinação era inabalável. Eu precisava descobrir a verdade por trás da presença misteriosa que assombrava aquela rodovia esquecida. Enquanto avançava, os olhos brilhantes da sombra fixavam-se em mim, emanando uma aura de malícia que parecia penetrar até o âmago da minha alma. Um calafrio percorreu meu corpo, mas eu resisti ao medo, recusando-me a recuar diante do desconhecido. Finalmente cheguei ao local onde a sombra estava, e o ar ao meu redor tornou-se pesado e opressivo. Uma sensação de angústia tomou conta de mim quando percebi que estava cara a cara com o desconhecido, com apenas alguns metros de distância entre nós. Com um esforço tremendo, reuni toda a coragem que tinha e enfrentei a sombra. "Quem é você?" perguntei, minha voz tremendo ligeiramente de apreensão. Mas a sombra permaneceu em silêncio, apenas observando-me com seus olhos brilhantes, como se estivesse avaliando-me. Então, de repente, uma voz sussurrou em minha mente, tão suave quanto uma brisa noturna. "Eu sou a presença que assombra esta estrada há séculos", disse a voz, ecoando dentro da minha cabeça com uma intensidade arrepiante. Fiquei petrificado diante das palavras da sombra, incapaz de articular uma resposta. Era como se estivesse preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar, enquanto a verdade por trás da misteriosa presença começava a se desenrolar diante de mim. Com o coração batendo descontroladamente no peito, preparei-me para enfrentar o terror que aguardava, sabendo que minha jornada pela rodovia esquecida estava longe de terminar. Pois eu sabia que para desvendar os segredos ocultos daquele lugar sombrio, teria que mergulhar ainda mais fundo no abismo do desconhecido. Avancei cautelosamente pela rodovia esquecida, cada passo ecoando no silêncio da noite. O ar estava impregnado com uma sensação de opressão, como se as próprias árvores ao redor estivessem observando-me com olhos invisíveis. Mesmo sabendo dos perigos que me aguardavam, a curiosidade e a necessidade de desvendar os mistérios daquela estrada me impulsionavam para frente. Enquanto caminhava, uma sensação de familiaridade começou a se infiltrar em minha mente. Lembranças há muito esquecidas começaram a ressurgir, como flashes de luz em meio à escuridão. Eu sabia que já estivera naquela estrada antes, mas as lembranças eram vagas, distorcidas, como se tivessem sido obscurecidas por algum tipo de neblina sobrenatural. À medida que avançava, percebi que não estava mais sozinho.
Sombras dançantes moviam-se ao meu redor, sussurrando palavras indistintas que pareciam ecoar dentro da minha mente. Uma sensação de pavor se apoderou de mim, mas eu me forcei a continuar, determinado a descobrir a verdade por trás daquele lugar assombrado. Finalmente, cheguei a um ponto onde a escuridão era mais densa, como se o próprio ar estivesse impregnado com uma presença sinistra. Uma sensação de terror tomou conta de mim quando percebi que algo estava me observando, algo que não pertencia a este mundo. Com o coração batendo descontroladamente, preparei-me para enfrentar o desconhecido, sabendo que minha coragem seria testada até o limite. Pois eu sabia que, para desvendar os segredos daquela estrada amaldiçoada, teria que confrontar os horrores que espreitavam nas sombras e enfrentar o mal que residia na escuridão. Avancei com determinação, meu coração pulsando forte no peito, enquanto adentrava a densa escuridão que parecia envolver a estrada. Cada passo era um desafio, mas minha determinação em desvendar os segredos daquele lugar sombrio era inabalável. De repente, uma figura surgiu das sombras à minha frente, seu contorno distorcido pelas trevas. Era como se o próprio pesadelo se manifestasse diante de mim, uma entidade sinistra que emanava uma aura de malícia e desespero. Tentei recuar, mas estava encurralado pela escuridão. Senti-me consumido pelo medo, minha mente à beira do colapso diante da presença opressiva que me envolvia. Por um momento tudo pareceu perdido. Então, uma voz ecoou na escuridão, uma voz que parecia surgir de algum lugar além da realidade. Era uma voz suave, mas carregada de poder e autoridade, uma voz que me chamava para longe da escuridão, para a segurança da luz. Com um último esforço, rompi o cerco das sombras e corri em direção à luz distante, deixando para trás o terror que assombrava aquela estrada maldita. Ao alcançar a segurança relativa da luz, olhei para trás e vi que a escuridão havia recuado, como se temesse a luz que eu havia encontrado. E assim, com o coração ainda acelerado e a mente assombrada pelas experiências que havia enfrentado, afastei-me da rodovia esquecida, sabendo que nunca mais seria o mesmo. Pois, mesmo que tivesse escapado do pior, sabia que as sombras que habitavam aquela estrada permaneceriam para sempre em minha memória, uma lembrança sombria de um mundo além da compreensão humana. Era uma noite sombria e chuvosa, quando peguei a estrada deserta em direção à cidade. O barulho do motor do carro ecoava pela noite, preenchendo o silêncio opressivo ao meu redor. Eu estava sozinho na estrada, envolto pela escuridão da noite e pela chuva torrencial que caía lá fora. Enquanto dirigia, uma sensação de inquietação começou a se insinuar em minha mente. Uma sensação de que não estava sozinho no carro, de que havia algo mais ali comigo, escondido nas sombras. Sacudi a cabeça para afastar esses pensamentos absurdos, mas a sensação persistiu, como um arrepio gelado que percorria minha espinha. Foi então que o vi, no banco do passageiro ao meu lado. Um vulto indistinto, uma presença etérea que parecia não pertencer a este mundo. Meu coração disparou de terror enquanto meus olhos se fixavam na figura nebulosa ao meu lado. Eu queria gritar, fugir, mas algo me mantinha paralisado, preso naquele pesadelo que se desenrolava diante de mim. O vulto começou a se materializar lentamente, assumindo a forma de um homem pálido e cadavérico. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade gelada, como se pudesse ver através da minha alma. Um arrepio percorreu meu corpo, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Então ele falou, sua voz um sussurro arrepiante que ecoava dentro da minha mente. Ele falou de coisas antigas e esquecidas, de segredos sombrios que assombravam aquela estrada há séculos. Ele falou de vingança, de almas perdidas e de um destino cruel que me aguardava. Tentei resistir, lutar contra o medo que ameaçava me consumir, mas era inútil. Eu estava à mercê do passageiro fantasma ao meu lado, preso em sua teia sinistra de terror e desespero. Conforme a noite avançava, os eventos se tornavam cada vez mais surreais e perturbadores. Sombras se retorciam e dançavam ao meu redor, enquanto o carro avançava inexoravelmente pela estrada deserta. Eu me sentia como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, sem esperança de escapar. Finalmente, quando pensei que não poderia suportar mais um segundo daquele tormento, chegamos a um ponto de virada na estrada. Uma bifurcação sinistra que se estendia em direções desconhecidas. O passageiro fantasma me encarou com seus olhos vazios, seu rosto uma máscara de dor e desespero. Foi então que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu virei o carro na direção oposta, afastando-me da escuridão que me consumia, deixando para trás o passageiro fantasma e seus segredos sombrios. Enquanto me afastava,
Pude sentir o peso do olhar do passageiro fantasma ainda sobre mim, uma lembrança constante da noite de terror que havia enfrentado. Mas também senti um leve suspiro de alívio, a sensação de que, talvez, eu tivesse escapado ileso daquela provação sobrenatural. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de mim, eu sabia que jamais esqueceria aquela noite de horror e mistério. Pois, mesmo que tivesse escapado do passageiro fantasma, sua presença assombraria meus pensamentos para sempre. Uma lembrança sombria de um encontro com o desconhecido. O restante da viagem foi permeado por uma sensação de inquietação e ansiedade, como se o espectro do passageiro fantasma ainda estivesse presente, observando-me silenciosamente do banco de trás. Cada curva na estrada, cada sombra na paisagem noturna, parecia carregar o peso daquela experiência sobrenatural. Cheguei à cidade com um alívio palpável, mas mesmo entre as luzes brilhantes e as ruas movimentadas, a sensação de que algo estava errado persistia. Era como se o manto de escuridão que me envolvera na estrada ainda estivesse lá, pairando sobre mim como uma nuvem negra. Ao chegar em casa, entrei rapidamente e tranquei todas as portas e janelas, desesperado para me sentir seguro novamente. Mas mesmo dentro dos limites conhecidos do meu lar, não consegui me libertar do medo que havia se instalado em minha mente. Cada sombra no canto dos meus olhos me fazia estremecer. Cada rangido da casa era um lembrete sinistro da noite de terror que havia enfrentado. Eu me sentia como se estivesse sendo observado constantemente, como se o passageiro fantasma ainda estivesse lá, esperando nas sombras para me puxar de volta para o seu reino de pesadelos. No entanto, apesar do medo que me dominava, uma parte de mim sabia que não podia continuar assim para sempre. Eu precisava confrontar o que havia acontecido, entender a verdade por trás da aparição na estrada e encontrar uma maneira de me libertar da sua influência maligna. Decidi começar investigando a história da rodovia esquecida, buscando por relatos de encontros sobrenaturais semelhantes ao meu. Vasculhei os arquivos locais, conversei com moradores antigos da região e descobri uma série de incidentes inexplicáveis que haviam ocorrido ao longo dos anos naquela estrada deserta. Havia relatos de motoristas desaparecidos, de acidentes misteriosos e de avistamentos de figuras fantasmagóricas ao longo da estrada. Parecia que a rodovia esquecida guardava segredos sombrios que iam além da minha compreensão. Segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Determinado a descobrir a verdade, decidi voltar à estrada naquela mesma noite, enfrentar meus medos e confrontar o passageiro fantasma que havia assombrado meus pensamentos desde aquela noite fatídica. Era uma decisão arriscada, talvez até imprudente, mas eu sabia que não poderia descansar em paz até que resolvesse o mistério que me assombrava. Com o coração batendo freneticamente no peito, peguei as chaves do carro e me preparei para enfrentar o desconhecido mais uma vez. Estava determinado a descobrir a verdade por trás da aparição na estrada, custasse o que custasse. E assim, enquanto o motor do carro rugia vivo na escuridão da noite, eu me lancei de volta para a rodovia esquecida, pronto para enfrentar meu destino de frente. Conduzindo pela estrada deserta, a sensação de inquietude que me acompanhava desde o encontro com o passageiro fantasma apenas aumentava. Cada curva da estrada, cada sombra projetada pelas árvores, parecia conter segredos antigos, esperando para serem revelados. Enquanto avançava, minha mente estava em tumulto, repassando os eventos daquela noite fatídica. Eu me perguntava o que teria levado o passageiro fantasma a aparecer para mim. E o que ele queria? Será que ele tinha uma mensagem a transmitir? Ou simplesmente buscava atormentar os vivos com sua presença etérea? À medida que a noite avançava e a estrada se estendia à minha frente, uma névoa densa começou a se formar ao redor do carro, envolvendo-o em seu abraço frio e úmido. A visibilidade diminuiu rapidamente, transformando o caminho à minha frente em uma massa indistinta de escuridão. A sensação de estar sozinho naquela estrada deserta, cercado apenas pela névoa e pelo silêncio da noite, era avassaladora. Eu me sentia como se estivesse sendo observado de todos os lados, como se as sombras se movessem ao meu redor, espreitando nas profundezas da escuridão. De repente, um som agudo e estridente cortou o ar, fazendo-me saltar no assento do carro. Olhei ao redor, buscando a fonte do ruído perturbador, mas tudo o que pude ver foi a névoa densa e a escuridão impenetrável ao meu redor. O ar parecia ficar mais pesado, carregado com uma energia sombria e sinistra que me fazia sentir como se estivesse sufocando. Meu coração batia descontroladamente no peito, uma sensação de terror gelado se espalhando por todo o meu corpo. Foi então que vi algo na beira da estrada, uma figura indistinta emergindo lentamente da névoa. Seus contornos eram vagos e etéreos, como se estivesse fora de foco, mas uma sensação de malícia emanava dele,
envolvendo-o em uma aura sombria e sinistra. Eu sabia que era ele, o passageiro fantasma que havia aparecido para mim naquela noite fatídica. Ele estava ali, parado à beira da estrada, observando-me com olhos vazios e sem vida, uma presença fantasmagórica em um mundo de sombras e neblina. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não estava sozinho naquela estrada deserta. O passageiro fantasma estava ali comigo, seu olhar vazio e penetrante atravessando minha alma como uma lâmina afiada. Eu sabia que não poderia fugir dele, que precisava enfrentá-lo de frente e descobrir a verdade por trás de sua aparição. Com o coração batendo no peito, saí do carro e me aproximei lentamente da figura sombria à beira da estrada, pronto para enfrentar meu destino com coragem e determinação. Ao me aproximar do passageiro fantasma, uma sensação de frio intenso me envolveu, fazendo-me tremer involuntariamente. Seus olhos vazios pareciam sondar minha alma, como se lessem meus pensamentos mais profundos e sombrios. Sem proferir uma única palavra, o fantasma estendeu a mão em minha direção, como se estivesse me convidando para um pacto sombrio. Uma onda de medo percorreu meu corpo enquanto eu lutava contra o impulso de recuar diante da presença ameaçadora diante de mim. Com uma determinação renovada, ergui a cabeça e encarei o fantasma nos olhos, recusando-me a ceder ao terror que ameaçava me consumir. Eu precisava descobrir a verdade por trás da aparição deste ser sobrenatural, não importasse o custo. "O que você quer de mim?" perguntei, minha voz ecoando na escuridão ao meu redor. O fantasma permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos vazios sondando os meus com intensidade sombria. Então, num sussurro suave como o vento noturno, o fantasma começou a falar. Suas palavras eram uma mistura de murmúrios indistintos e gemidos angustiantes, como se estivesse tentando se comunicar através das sombras que o envolviam. Eu me esforcei para entender suas palavras, lutando para decifrar o significado por trás daquela voz etérea e distorcida. Lentamente, um vislumbre da verdade começou a se formar em minha mente, uma revelação aterrorizante que me deixou paralisado de horror. O fantasma não estava ali para me fazer mal, mas sim para me advertir. Ele era o espírito de um viajante perdido naquela estrada esquecida, condenado a vagar para sempre nas sombras da noite. Sua aparição era um aviso, um presságio sombrio do perigo que me aguardava se eu continuasse minha jornada. Com o coração pesado de temor, recuei lentamente do fantasma, uma sensação de opressão e desespero me envolvendo. Eu sabia que não poderia ignorar sua advertência, que precisava dar meia volta e encontrar um caminho seguro para casa antes que fosse tarde demais. Com um último olhar para o fantasma solitário à beira da estrada, virei as costas e comecei a caminhar de volta pelo caminho que havia percorrido. A noite estava escura e silenciosa ao meu redor, mas eu não me sentia mais sozinho. O passageiro fantasma estava comigo, seu aviso ecoando em minha mente enquanto eu me afastava para a segurança relativa de casa. À medida que eu avançava pela rodovia deserta, uma sensação de inquietação persistia dentro de mim, como se os olhos vazios do passageiro fantasma ainda estivessem me observando. Cada sombra se transformava em uma ameaça potencial. Cada suspiro do vento se assemelhava ao sussurro sinistro do além. O tempo parecia ter se estagnado, cada passo arrastado me aproximando cada vez mais da segurança do lar. Mas a escuridão ao meu redor parecia se fechar, tornando-se mais densa e opressiva a cada momento que eu avançava. Então, de repente, um som inquietante cortou o silêncio da noite. Um murmúrio suave, quase inaudível, ecoando entre as árvores ao lado da estrada. Meu coração disparou de puro terror, pois reconheci a voz distorcida do passageiro fantasma, ainda ecoando em minha mente. Eu me viro, esperando encontrar uma visão terrível à minha espera, mas o que vejo é ainda mais assustador. O vulto sombrio de uma figura encapuzada emerge das sombras, seus olhos brilhando com uma luz sinistra que não pertencia a este mundo. Um grito de terror escapa dos meus lábios enquanto eu me viro e começo a correr desesperadamente pela estrada escura. O medo me consome, me envolvendo em uma névoa de pânico cego enquanto eu tento escapar da ameaça que se aproxima. Mas não importa o quanto eu corra, o vulto sombrio parece estar sempre um passo à frente de mim, cada vez mais perto, cada vez mais implacável em sua perseguição. A respiração ofegante rasga minha garganta enquanto eu me esforço para manter o ritmo, sabendo que não posso continuar assim para sempre. Finalmente, quando minhas pernas estão prestes a desistir e meu coração está à beira do colapso, avisto a luz tênue de minha casa ao longe. Uma onda de alívio se mistura ao terror enquanto eu acelero meu passo, a esperança de segurança me impulsionando adiante. Mas quando eu me aproximo da porta, uma sensação de horror toma conta de mim. A luz da casa está apagada, as janelas escuras e silenciosas. Uma sensação de desespero me invade
enquanto eu percebo que estou completamente sozinho, preso na escuridão da noite com meu perseguidor invisível. Com um grito de desespero, eu me viro e corro de volta para a estrada, a escuridão me engolindo, enquanto eu me afasto da segurança ilusória de casa. Eu sei que não posso escapar do que me persegue, que estou condenado a vagar para sempre nas sombras da noite, preso em um pesadelo interminável de terror e desespero. Corro sem rumo pela estrada escura, cada passo ecoando no vazio da noite. O medo consome cada fibra do meu ser, enquanto a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer se torna insuportável. Então, de repente, o som de passos atrás de mim me faz congelar no lugar. Uma risada baixa e arrepiante ressoa no ar, enviando calafrios pela minha espinha. Eu me viro lentamente, meu coração batendo tão alto que parece ensurdecedor no silêncio da noite. Diante de mim, vejo o vulto sombrio do passageiro fantasma emergindo das sombras, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Um sorriso malicioso se forma em seus lábios pálidos, enquanto ele estende a mão na minha direção, como se estivesse prestes a me puxar para o abismo do desconhecido. Eu me vejo sem opções, sem esperança de escapar do meu destino terrível. Com um último suspiro de resignação, eu fecho os olhos e me entrego à escuridão, aceitando meu destino com uma sensação de calma sombria. E então tudo desaparece. A escuridão se fecha ao meu redor, envolvendo-me em um abraço frio e implacável. Não há mais som, não há mais luz, apenas o vazio eterno da noite sem fim. E assim termina minha história, perdido para sempre nas sombras da rodovia esquecida, condenado a vagar para sempre como um passageiro fantasma, preso em um ciclo interminável de terror e desespero. Desde que me lembro, a estrada tem sido meu lar. Como caminhoneiro, passei inúmeras noites solitárias nas estradas desertas deste vasto país. Mas nada poderia ter me preparado para a viagem fatídica que começou como qualquer outra, mas rapidamente se transformou em um pesadelo sem fim. Era uma noite escura e chuvosa quando fui chamado para transportar uma carga especial para uma empresa misteriosa. Não havia muitos detalhes sobre a carga, apenas que era extremamente sensível e precisava ser entregue com urgência. Aceitei o trabalho sem muitas perguntas, como fazia habitualmente. Ao chegar ao local de coleta, fui recebido por um homem sombrio e taciturno, que me entregou uma caixa lacrada e instruções precisas sobre onde e quando fazer a entrega. A caixa era estranhamente pesada e emanava uma aura sinistra que me deixou desconfortável. Decidi começar a viagem imediatamente, esperando chegar ao meu destino o mais rápido possível e me livrar da carga. No entanto, à medida que avançava pela estrada deserta, comecei a sentir uma presença inquietante ao meu redor. Sons estranhos ecoavam na escuridão, como sussurros distantes e arranhões nas paredes do caminhão. Tentei ignorar minha crescente sensação de desconforto, mas ficava cada vez mais claro que algo estava terrivelmente errado com aquela carga. À medida que a noite avançava, os ruídos se intensificavam, e comecei a ver sombras se movendo dentro da caixa, como se algo estivesse tentando sair. Meus pensamentos se encheram de terror e paranoia, enquanto eu lutava para manter o controle sobre meu caminhão. Eu sabia que precisava me livrar da carga o mais rápido possível, mas algo me impedia de parar e abandoná-la na estrada escura. Finalmente, chegou o momento em que não pude mais ignorar a presença sinistra que emanava da caixa. Com o coração batendo forte no peito, decidi abrir a carga e enfrentar o que quer que estivesse dentro dela. O que encontrei me deixou sem fôlego e paralisado de medo. Dentro da caixa não havia nada além de escuridão e vazio, mas algo me disse que o verdadeiro terror ainda estava por vir. Com o passar das horas, a escuridão se espalhou pelo caminhão, envolvendo-me em seu abraço gelado. Eu sabia que não estava mais sozinho. Algo sinistro havia se infiltrado no meu mundo, e não havia como escapar. À medida que o caminhão avançava pela estrada deserta, eu me vi preso em um pesadelo sem fim, onde a linha entre a realidade e a loucura se tornou cada vez mais turva. O que quer que estivesse me perseguindo, eu sabia que não descansaria até que me tivesse completamente em suas garras. E assim, eu continuo minha jornada solitária pela estrada, sempre olhando por cima do ombro, esperando o momento em que a escuridão finalmente me alcançará. Minha única esperança é que alguém ouça meu chamado de socorro na noite e me liberte deste pesadelo interminável. À medida que avançava pela rodovia deserta, o medo se tornava meu único companheiro. Cada curva, cada quilômetro percorrido parecia me levar mais fundo na escuridão que me cercava. Os sussurros se intensificavam, ecoando dentro da cabine do caminhão,
como se as sombras ao meu redor estivessem sussurrando segredos sombrios que eu não podia compreender. Minha mente estava turva e confusa, incapaz de distinguir entre a realidade e a ilusão. Imagens distorcidas dançavam diante dos meus olhos, rostos pálidos e olhos vazios que me observavam do escuro. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que era real, tão real quanto o próprio medo que me consumia. O tempo parecia ter perdido todo o significado, cada minuto arrastando-se como uma eternidade de agonia. Eu queria gritar por socorro, pedir ajuda a qualquer um que pudesse me ouvir, mas sabia que estava completamente sozinho naquela estrada sombria. Então, quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Uma luz fraca começou a brilhar no horizonte, uma luz que parecia me chamar, me guiando para longe da escuridão que me envolvia. Eu sabia que não podia ignorar esse sinal de esperança. Não podia deixar que o medo me consumisse completamente. Com uma determinação renovada, acelerei o caminhão em direção à luz, deixando para trás os sussurros e sombras que me atormentavam. À medida que me aproximava da fonte da luz, uma sensação de alívio e libertação começou a se espalhar dentro de mim, dissipando o medo que havia me consumido por tanto tempo. Finalmente, cheguei ao meu destino, encontrando-me diante de uma pequena cidade que parecia ter sido arrancada de um conto de fadas. As luzes brilhavam suavemente. As pessoas passeavam pelas ruas com sorrisos nos rostos, completamente alheias ao horror que eu havia enfrentado naquela noite. Ao entrar na cidade, uma sensação de paz e calma me envolveu, como se eu tivesse finalmente encontrado um refúgio seguro contra as forças sombrias que haviam me perseguido. Mas mesmo enquanto me afastava da rodovia esquecida, eu sabia que jamais poderia esquecer o que havia acontecido, nem o terror que ainda estava lá fora, esperando para reivindicar sua próxima vítima. À medida que adentrei a cidade, um arrepio percorreu minha espinha. Apesar da aparência acolhedora, algo no fundo da minha mente sussurrava que as aparências enganavam. No entanto, eu estava cansado e exausto. Precisava de um lugar para descansar e recuperar minhas forças. Encontrei um pequeno motel à beira da estrada, com uma placa enferrujada balançando ao vento noturno. Apesar de sua aparência pouco convidativa, decidi que era melhor do que passar a noite no caminhão. Entrei e fui recebido por um atendente sonolento, que mal olhou para cima quando fiz o check-in. O quarto era simples, mas limpo, com uma cama desarrumada e uma janela que dava para a estrada deserta. Joguei-me na cama, exausto, e fechei os olhos, tentando esquecer os eventos perturbadores da noite anterior. No entanto, o sono não veio facilmente. Cada sombra e rangido do motel parecia ecoar na escuridão, enchendo meu coração de uma sensação de terror crescente. Eu sabia que não deveria ter parado naquela cidade, que havia algo errado ali, algo sinistro e maligno. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um som estranho ecoou do lado de fora da janela. Era um sussurro suave e sinistro, quase inaudível, mas suficiente para fazer meu sangue gelar nas veias. Levantei-me devagar e me aproximei da janela, meu coração batendo com força no peito. Ao olhar para fora, o que vi me deixou paralisado de terror. Pairando diante da janela, com olhos vazios e um sorriso sinistro, estava uma figura fantasmagórica. Seu corpo era translúcido, como se feito de fumaça, e parecia emanar uma aura de pura malícia. Em pânico, recuei para longe da janela, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas então, como se movido por uma força invisível, o fantasma atravessou a parede, avançando em minha direção com uma velocidade assustadora. Com o coração batendo descontroladamente, eu corri para a porta, mas era tarde demais. O fantasma estava sobre mim, sua presença gelada envolvendo-me como uma mortalha. Eu gritei por socorro, mas minhas palavras foram abafadas pelo vazio da noite. E então, tudo se transformou em escuridão. O medo me consumiu, apagando minha consciência e me levando para o reino dos pesadelos. E mesmo agora, enquanto luto para encontrar a luz, sei que o terror da rodovia esquecida nunca me deixará verdadeiramente em paz. Na escuridão opressiva, senti-me perdido em um labirinto de pesadelos. Imagens distorcidas e perturbadoras dançavam diante dos meus olhos, enquanto eu me debatia em um mar de desespero. Cada vez mais, a sensação de que algo terrível me observava crescia, como se uma presença sinistra estivesse à espreita nas sombras. Quando finalmente recuperei um vislumbre de consciência, percebi que estava em um lugar estranho e desconhecido. As paredes ao meu redor eram escuras e úmidas, cobertas de musgo e fungos. O ar estava impregnado com um cheiro de decomposição, e o som de gotejamentos ecoava por todo o ambiente. Eu me pus de pé, lutando para me orientar na escuridão claustrofóbica. A cada passo, sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis,
Sentia o peso da presença maligna que pairava sobre mim. Mas eu sabia que não podia me render ao medo, não podia deixar que a escuridão me engolisse. Com determinação renovada, comecei a explorar o labirinto sombrio em que me encontrava. Cada corredor parecia levar a lugar nenhum, cada curva revelava apenas mais escuridão e desespero. Mas eu continuei avançando, impulsionado pela esperança de encontrar uma saída para aquele pesadelo interminável. Foi então que ouvi um som familiar ecoando pelas paredes úmidas. Era o sussurro sinistro que havia me assombrado naquela noite fatídica na rodovia. Meu coração gelou de terror quando percebi que a presença maligna ainda estava comigo, seguindo-me através dos confins escuros do labirinto. Eu sabia que não podia mais fugir, que teria que enfrentar o intruso sobrenatural que me assombrava. Com o coração batendo no peito, preparei-me para o confronto final, pronto para lutar pela minha sobrevivência contra as forças das trevas que me rodeavam. Mas então, antes que pudesse agir, tudo desapareceu. A escuridão se dissipou como fumaça ao vento, e eu me vi de volta ao meu quarto no motel. Era como se tudo não passasse de um sonho terrível, um pesadelo que me assombrara durante a noite. No entanto, mesmo agora, enquanto conto essa história, sei que a presença maligna que encontrei naquela rodovia esquecida ainda está lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima. E enquanto eu viver, nunca poderei esquecer o terror que encontrei naquela noite fatídica. Era uma noite escura e silenciosa na rodovia deserta. Eu, um caminhoneiro experiente, seguia meu trajeto habitual, cansado da longa jornada, mas determinado a chegar ao meu destino antes do amanhecer. A estrada parecia interminável, ladeada por árvores escuras e sombrias, criando uma atmosfera de solidão e desamparo. Enquanto dirigia, avistei um carro parado no acostamento à frente. As luzes intermitentes piscavam fracamente, indicando problemas mecânicos. Instintivamente decidi parar para ajudar. Afinal, já estive naquela situação antes e sei como é estar preso na estrada à noite. Ao me aproximar do veículo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Uma sensação de perigo iminente pairava no ar, mas ignorei meus instintos e me aproximei do carro. Foi então que fui surpreendido por um grupo de homens sinistros, emergindo das sombras como espectros da noite. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, minha voz trêmula de nervosismo. Mas antes que pudesse reagir, fui cercado pelos homens. Suas silhuetas escuras se fechando ao meu redor como se fossem sombras vivas. Percebi tarde demais que havia caído em uma armadilha mortal. Os homens não estavam ali para receber ajuda. Eles estavam esperando por uma presa, e eu havia me tornado o alvo de sua caçada cruel. Tentei lutar, mas fui rapidamente dominado pela força esmagadora dos agressores. Eles me prenderam com cordas ásperas, amarrando minhas mãos e pés enquanto me arrastavam para longe do meu caminhão. A escuridão da noite envolveu meu corpo enquanto eu era levado para algum lugar desconhecido, o medo e o desespero consumindo minha mente. Durante horas intermináveis, fui mantido prisioneiro pelos homens, sem saber o que eles planejavam fazer comigo. Cada sombra na escuridão parecia esconder uma ameaça oculta, cada suspiro do vento ecoando como um presságio sombrio do meu destino incerto. Finalmente, quando todos os meus sentidos estavam à beira do colapso, os homens me soltaram, me deixando sozinho em uma clareira no meio da floresta. A lua brilhava fraca sobre mim, lançando sombras sinistras sobre o cenário sombrio. Percebi que era apenas o começo da minha provação. Eu estava perdido na floresta, sem saber para onde ir ou quem confiar. Cada som de galho quebrando, cada sussurro na brisa noturna me enchia de pavor, sabendo que o perigo ainda estava próximo. Enquanto me movia pela escuridão, em busca de uma saída para minha prisão ao ar livre, eu sentia uma presença invisível ao meu redor, observando cada movimento meu com olhos invisíveis. O terror se instalou em meu coração enquanto eu lutava para sobreviver à noite infernal que se desdobrava diante de mim. E assim, a noite se arrastou lentamente, cada momento mais terrível do que o anterior, até que finalmente, quando o sol começou a surgir no horizonte distante, eu avistei uma luz de esperança através das árvores. Minha jornada de terror ainda não havia acabado, mas eu sabia que precisava continuar, enfrentando o desconhecido com coragem e determinação, pois só assim poderia esperar escapar da armadilha mortal que havia sido preparada para mim. A luz que brilhava entre as árvores me deu um novo fôlego de vida. Eu segui em direção a ela, ignorando a dor em meus pés descalços e a exaustão que pesava em cada músculo do meu corpo.
Cada passo era uma batalha contra a escuridão e o medo, mas eu estava determinado a sobreviver. À medida que me aproximava da fonte da luz, uma sensação de alívio se misturava com uma crescente sensação de apreensão. O que me aguardava além daqueles raios de esperança? Seria uma salvação ou apenas outra armadilha cruel? Com o coração batendo forte no peito, finalmente emergei da floresta e me deparei com uma cena surpreendente. À minha frente estava uma pequena cabana, com a luz bruxuleante de uma vela iluminando sua janela. Parecia um refúgio em meio à escuridão opressiva da floresta, mas eu não podia deixar de me perguntar quem poderia estar dentro. Resoluto, me aproximei da cabana e bati a porta com mãos trêmulas. Não houve resposta imediata, apenas o som de minha própria respiração agitada ecoando no ar frio da manhã. Mas então, após um momento agonizante de espera, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura sombria do interior. Era um homem mais velho, com olhos cansados e uma expressão sombria. Ele me olhou com curiosidade, como se estivesse tentando entender quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Eu mal consegui formar palavras, minha garganta seca e minha mente turva com o trauma da noite passada. Preciso de ajuda. Consegui finalmente murmurar, minha voz soando fraca e vacilante. Fui atacado, na floresta, por homens. Não sei. O que eles queriam? O homem franziu a testa, sua expressão se transformando em uma mistura de preocupação e suspeita. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um som terrível ecoou pela floresta, fazendo-nos tremer de medo. Era o som de pneus de carro cortando a estrada, seguido por vozes abafadas e risadas sinistras. Olhei para o homem mais velho em pânico e vi o reconhecimento em seus olhos sombrios. Eles estão voltando. Ele sussurrou, sua voz tensa com medo. Você não é o primeiro a buscar refúgio aqui, e temo que não seja o último. Eles estão procurando por você e não terão piedade. Com o coração na garganta, eu me virei para fugir. Mas era tarde demais. Os homens sinistros emergiram da escuridão, suas silhuetas escuras se aproximando rapidamente, como sombras famintas em busca de presa. Eu sabia que estava encurralado, preso em uma armadilha mortal que não tinha como escapar. E assim, a noite de terror na rodovia solitária chegou a um clímax aterrorizante, com o destino incerto e o perigo à espreita em cada sombra. Minha jornada estava longe de terminar, e o que me aguardava além daquela cabana sombria era um mistério tão sombrio quanto a própria noite. A tensão no ar era palpável, enquanto eu observava os homens se aproximando cada vez mais. Minha mente estava em turbilhão, tentando encontrar uma maneira de escapar dessa situação desesperadora. Instintivamente, recuei para dentro da cabana, buscando qualquer forma de proteção contra meus perseguidores implacáveis. O homem mais velho me olhou com olhos sérios e determinados. Rápido, venha comigo, ele sussurrou, sua voz cheia de urgência. Precisamos nos esconder antes que eles cheguem aqui. Sem hesitar, segui-o para dentro da cabana escura. O interior era modesto, com móveis antigos e uma lareira que crepitava suavemente no canto. O homem acendeu algumas velas, iluminando o espaço com uma luz fraca e trêmula. Enquanto nos escondíamos nos recantos sombrios da cabana, pude ouvir os passos pesados dos homens se aproximando do lado de fora. Meu coração batia forte no peito enquanto esperávamos, respirando baixo para não sermos descobertos. Por um momento agonizante, tudo ficou em silêncio. Então, de repente, a porta da cabana foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Os homens invadiram o espaço, suas vozes cheias de raiva e malícia. O homem mais velho e eu nos encolhemos em um canto escuro, mantendo a respiração presa, enquanto os intrusos vasculhavam a cabana em busca de sua presa. Eles gritavam maldições e ameaças, suas vozes ecoando nas paredes de madeira como o rugido de feras famintas. Parecia uma eternidade antes que os intrusos finalmente partissem, deixando para trás apenas o eco de seus passos pesados e o cheiro acre de medo e desespero. Quando finalmente tive coragem de sair do esconderijo, meus joelhos tremiam de exaustão e alívio. O homem mais velho me olhou com gratidão e tristeza nos olhos. Eles não desistirão tão facilmente, ele disse sombriamente. Você precisa ficar alerta porque a noite está longe de acabar. Com um nó na garganta, eu sabia que ele estava certo. A ameaça dos homens sinistros ainda pairava sobre nós, como uma sombra negra na escuridão implacável da noite. E eu sabia que para sobreviver, teria que enfrentar meus medos mais profundos e descobrir o que se escondia naquela rodovia esquecida. Enquanto a noite avançava, o silêncio sombrio da cabana era perturbado apenas pelo som do vento uivando lá fora. Sentados em tensa vigilância, eu e o homem mais velho compartilhávamos olhares nervosos, conscientes de que o perigo ainda estava à espreita nas sombras. De repente, um som estranho ecoou pelo ar. Era um sussurro suave, quase inaudível, mas arrepiante. Olhamos um para o outro,
nossos olhos cheios de terror, enquanto tentávamos discernir a origem do som assustador. O homem mais velho se levantou lentamente e se aproximou da janela entreaberta. Ele olhou para fora, seus olhos fixos na escuridão além. Ele está vindo, ele murmurou, sua voz tremendo de medo. O intruso está aqui. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu me levantava para me juntar a ele. Lá fora, na noite escura, vi uma figura indistinta movendo-se lentamente em nossa direção. Seus passos eram silenciosos, mas seus olhos brilhavam com uma luz maligna. Sem hesitar, o homem mais velho pegou uma lanterna e saiu correndo da cabana, determinado a confrontar o intruso. Instintivamente eu o segui, meu coração martelando no peito, enquanto enfrentávamos o desconhecido juntos. À medida que nos aproximávamos do intruso, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Seus olhos vazios me encaravam, sem emoção ou compaixão. Era como se ele não fosse mais humano, mas sim uma manifestação do próprio terror que nos assombrava. Antes que pudéssemos reagir, o intruso desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas uma sensação de medo e desespero. Sabíamos que não estávamos seguros, que ele ainda estava lá fora, esperando por uma oportunidade de nos destruir. De volta à cabana, nos trancamos e esperamos, sabendo que a batalha estava longe de terminar. O intruso havia deixado sua marca em nós, uma cicatriz indelével de terror e horror, e agora só nos restava esperar pelo amanhecer, quando talvez encontraríamos uma maneira de escapar desse pesadelo vivo. Este é o desfecho de A Armadilha na Rodovia. Espero que esta continuação mantenha o suspense e o terror progressivos, conforme solicitado. Enquanto a noite avançava e o vento assobiava lá fora, nós permanecíamos encurralados na cabana, cercados pela escuridão opressiva. Cada som mínimo nos fazia estremecer de medo, enquanto esperávamos pelo retorno do intruso ou por qualquer sinal de perigo iminente. O homem mais velho, cujo nome eu ainda não sabia, estava tenso e alerta, seus olhos fixos na entrada da cabana como se esperasse que o intruso retornasse a qualquer momento. Eu, por outro lado, estava tomado pelo medo paralisante, incapaz de fazer qualquer coisa além de tremer e rezar por salvação. De repente, um barulho alto ecoou pela cabana, fazendo-nos saltar de susto. O homem mais velho empunhou uma arma improvisada, seus olhos varrendo o interior escuro em busca de qualquer sinal de intrusos. Ele está aqui, ele sussurrou, sua voz rouca de medo. Eu me agarrei à minha lanterna, meu coração batendo forte no peito enquanto tentava controlar minha respiração. Lutando contra o pânico crescente, segui os passos cautelosos do homem mais velho, enquanto ele investigava cada canto escuro da cabana. De repente, uma sombra surgiu do nada, avançando em nossa direção com uma velocidade assustadora. Antes que pudéssemos reagir, o intruso estava sobre nós, seus olhos vazios fixos em nossas almas, enquanto nos envolvia em seus braços gelados. Um grito escapou dos meus lábios quando percebi que estávamos completamente à mercê do intruso. Eu sabia que não havia como escapar, que estávamos condenados a enfrentar o nosso destino nas mãos deste ser sinistro. Então, sem aviso, o intruso recuou, desaparecendo na escuridão tão rapidamente quanto havia chegado. Ficamos ali, paralisados pelo choque e pelo alívio momentâneo, sabendo que ainda não estávamos seguros. Com o coração ainda martelando no peito, nos aconchegamos na cabana, sabendo que a noite ainda não havia acabado e que o intruso ainda estava lá fora, esperando por sua próxima oportunidade para nos atacar. As horas se arrastavam lentamente, cada batida do relógio marcando o tempo que passávamos em meio ao terror e à incerteza. Eu mal ousava respirar, temendo atrair a atenção do intruso novamente. O homem mais velho e eu trocamos olhares nervosos, compartilhando o silencioso entendimento de que estávamos enfrentando algo além da nossa compreensão. O vento lá fora sussurrava segredos sombrios, enquanto a escuridão parecia se espessar ao nosso redor. Cada sombra se tornava uma ameaça potencial, cada ruído uma promessa de perigo iminente. Eu me perguntava se algum de nós sairia vivo daquela noite infernal. De repente, um ruído estranho ecoou do lado de fora da cabana, fazendo-nos estremecer de medo. O homem mais velho agarrou sua arma improvisada, seus olhos cintilando com determinação enquanto ele se preparava para enfrentar o desconhecido. Eu me agarrei à minha lanterna, minha mente girando com pensamentos de sobrevivência desesperada. Com um movimento decidido, o homem mais velho se dirigiu para a porta, pronta para confrontar o intruso mais uma vez. Eu o segui de perto, meu coração martelando no peito enquanto me preparava para o pior. Não havia mais volta. Estávamos encurralados, prontos para enfrentar nosso destino final. Ao abrir a porta, fomos recebidos por uma visão aterradora. O intruso estava lá,
parado diante de nós com um sorriso sinistro, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Sabíamos que não havia como escapar de sua influência maligna, que estávamos condenados desde o momento em que ele cruzou nosso caminho. Com um último esforço de coragem, enfrentamos o intruso, determinados a lutar até o fim. Mas conforme avançamos para o confronto final, percebemos que estávamos lidando com algo muito além da nossa compreensão. Éramos apenas peões em seu jogo mortal, condenados a sucumbir à sua vontade implacável. E assim, a noite chegou ao seu clímax inevitável, com o destino dos vivos e dos mortos entrelaçados em uma dança macabra de horror e desespero. O intruso venceu, deixando para trás apenas o vazio silencioso da noite e as memórias assombradas daqueles que ousaram desafiá-lo. Em 2019, eu trabalhava com entregas para uma pizzaria próxima à minha universidade. Costumava trabalhar quase todos os dias depois das aulas, assim conseguia pagar o carro e o aluguel. Não era exatamente o emprego dos sonhos, mas era suficiente para me manter durante a faculdade sem ficar no vermelho. Aquela noite começou como qualquer outra. Marquei ponto às 6 da tarde e fiz entregas por 3 horas seguidas. Depois fiz uma pausa para jantar e retomei o trabalho às 9h30. Peguei o próximo pedido e segui para o endereço indicado. O local não parecia ser uma residência, e o caminho pelo qual o GPS me levava era inesperado, me afastando do centro da cidade, longe da maioria das casas e lojas, até chegar a um centro empresarial. Era uma área cheia de pequenos prédios comerciais e mais nada. Segui pela rua, sem conseguir identificar bem os endereços. Então apenas continuei seguindo as instruções do GPS, esperando que me levasse ao estacionamento correto. Quando virei para entrar, percorri um longo estacionamento até chegar à frente do prédio e conferir o endereço. Coincidia com o do pedido, mas algo estava estranho. O estacionamento estava vazio, as luzes da rua apagadas e o prédio comercial não mostrava sinais de atividade. Chequei novamente o endereço, pensando em um possível erro, mas estava tudo correto. Até busquei no Google por locais próximos com o mesmo endereço, mas era exatamente aquele. Estacionei e, com uma sensação de alerta, saí do carro, observando ao redor antes de me aproximar da porta. Era uma porta de vidro com uma película escura. Bati e dei um passo para trás, esperando. Logo a porta se abriu, revelando um homem de meia idade, vestido de forma casual, exibindo um sorriso contido. Ele expressou uma alegria exagerada pela chegada da comida, dizendo que todos estavam famintos. Olhei por trás dele, mas não vi ninguém mais, apenas uma luz solitária no meio do corredor. Ignorando o pressentimento, informei o total da compra. Ele pareceu perceber minha hesitação, pois rapidamente explicou que todos estavam numa sala de recreação no 3º andar, celebrando uma festa da empresa. Sorri educadamente, embora o entusiasmo dele parecesse forçado demais. Ele me pagou em dinheiro pelas pizzas e ainda deixou uma gorjeta de R$ 10. No momento em que peguei o dinheiro, ele me pediu um favor. Queria ajuda para levar as pizzas até o 3º andar. A generosidade da gorjeta me colocou numa posição desconfortável, fazendo parecer correto ajudá-lo. Por outro lado, carregar algumas pizzas não parecia uma tarefa que justificasse a necessidade de ajuda. Ele começou a caminhar em direção a uma porta que dava para uma escada, insistindo para que eu o seguisse. Mantive distância, mas o segui até a entrada da escadaria. Ao entrar, senti um ar frio e notei que todas as luzes estavam apagadas, com apenas um fraco clarão do corredor iluminando a entrada. Ele começou a subir, mas parou ao perceber que eu não continuava a segui-lo. Virou-se, tentando fazer uma piada sobre a falta de luz, mas seu sorriso desapareceu ao ver minha recusa em prosseguir. Sem hesitar, ele veio em minha direção com um olhar furioso. Joguei as pizzas no chão e corri para fora da escadaria, voltando ao corredor, e corri em direção à saída, indo direto para meu carro.
Vi o homem parcialmente sair pela porta da frente antes de retornar e bater a porta com força. Liguei para a polícia de outro estacionamento. Quando chegaram, o homem já havia fugido. E como o pagamento foi feito em dinheiro, não havia como identificá-lo. O prédio estava vazio e não havia ninguém no terceiro andar, deixando claro que era uma armadilha. O que ele tinha planejado para mim lá em cima, não sei, e espero que ninguém mais tenha que descobrir. Era uma sexta-feira à noite, em 2018. Eu estava trabalhando em casa, em um relatório que precisava terminar para o trabalho e queria finalizá-lo para poder aproveitar meu fim de semana sem preocupações. Eram mais ou menos 10 horas da noite e eu já estava há umas boas 3 horas no meu escritório. Após um dia inteiro de trabalho, o cansaço começava a pesar. Frequentemente me pegava distraído ou perdendo a concentração. Então decidi fazer uma pausa. Levantei para esticar as pernas e tentar despertar um pouco. Caminhei de um lado para o outro no cômodo, mas, ao passar pela parede oposta à minha mesa, percebi algo se mover na janela. Parei e olhei novamente, mais atentamente. Meu escritório ficava no segundo andar da casa, com uma janela que dava para a frente do terreno, perto da garagem e da varanda. A princípio, não vi nada e pensei que minha mente estava me pregando peças, mas então notei um movimento novamente. Era uma sombra projetada no caminho que levava até a varanda. Parecia ser de alguém parado em frente à porta de entrada. Ao menos era o que a forma da sombra sugeriu. Depois de observar pela janela por alguns minutos e ver que a sombra mal se movia, desci do meu escritório até a porta da frente. Encostei na porta e espreitei pelo olho mágico. Havia um homem, aparentando ter uns 40 anos, calvo, com uma barba grisalha e mal feita. Fiquei um momento observando. Ele não bateu, não tocou a campainha nem fez qualquer barulho, apenas ficou lá parado. O que realmente começou a me deixar apreensivo era não saber quanto tempo ele estava ali, já que só o notei há poucos minutos. Querendo entender o motivo da presença dele, abri a porta. Fiquei surpreso com a reação dele, ou melhor, a falta dela. Ele não se mexeu, mantendo um rosto inexpressivo. "O que você quer?" perguntei em tom firme. Ele continuou me encarando sem responder, até que seus olhos desviaram por mim, olhando o corredor adentro da casa. Posicionei a porta para bloquear sua visão. "Não sei por que você está aqui, mas precisa ir embora", disse eu, fechando a porta com força. A indiferença dele era tanto perturbadora quanto irritante. Após eu fechar a porta, escutei seus passos se afastando da varanda e indo embora. Senti um alívio e voltei para o meu escritório, tentando esquecer o incidente e me concentrar no trabalho. Cerca de 5 minutos depois, quando finalmente estava retomando o ritmo, um som de batidas fortes reverberou pela casa, vindas da porta da frente. As batidas eram tão intensas que pareciam que a porta seria derrubada. Irritado, desci correndo e abri a porta bruscamente, pronto para confrontar o homem. Mas ao vê-lo, minha irritação se transformou em medo. Havia algo na expressão dele e na sua postura que instantaneamente me deixou apavorado. Notei que ele segurava algo ao lado do corpo, tentando esconder. Só pude identificar o topo de um cabo, que parecia ser de uma faca. Quando olhei novamente em seus olhos, vi seu corpo dar um tranco na minha direção. Recuei rapidamente e bati a porta, lutando para trancá-la enquanto ele tentava girar a maçaneta do outro lado. Depois de conseguir trancar a porta com segurança, ele recomeçou a bater na porta por vários segundos antes de finalmente desistir e ir embora. Fiquei parado, sem fôlego, sentindo a adrenalina correndo pelo meu corpo. Com mãos trêmulas, voltei ao escritório e liguei para a polícia. O homem nunca mais foi visto depois daquela noite e as respostas para o que aconteceu nunca foram descobertas. Trabalho para meu pai na sua pequena empresa de construção. Ele administra um pátio e um armazém
cheios de materiais, além de gerenciar os locais de trabalho onde os operários estão. Como eu tinha apenas 17 anos na época, minha função era basicamente ser o faz-tudo. Eu transportava materiais de um lado para o outro e buscava o que fosse necessário, dependendo do trabalho. Algumas vezes, certos materiais precisavam estar no local antes da chegada dos trabalhadores, para que eles pudessem começar a trabalhar assim que chegassem pela manhã. Portanto, durante semanas movimentadas, ocasionalmente eu começava a trabalhar muito cedo, por volta das 2 ou 3 da madrugada, para garantir que tudo fosse entregue a tempo. Isso só acontecia no verão, quando eu não tinha aulas. Então não tinha desculpas para não trabalhar. Eu até gostava de fazer as entregas cedo, pois era tranquilo, e eu não tinha que lidar com ninguém me dando ordem. Nesse dia específico, cheguei ao armazém às 3 da manhã. Carreguei tudo e comecei a dirigir em direção ao local de trabalho. Era um serviço de reparo em um prédio antigo, talvez até abandonado, na borda da nossa cidade. Ao chegar lá, notei uma caminhonete estacionada logo na entrada, com as luzes apagadas e sem sinal de que havia alguém por perto. Era muito cedo para qualquer trabalho, então não esperava encontrar nenhum veículo lá. Estacionei e, ao me aproximar, vi que não era um veículo da empresa. Os vidros eram escurecidos, impossibilitando ver seu interior. Virei-me em direção ao prédio e tentei identificar se havia alguém ali, chamando em voz alta, mas sem receber resposta. Achando a situação um tanto estranha, saquei meu celular e liguei para meu pai. O telefone tocou por um tempo e então caiu na caixa postal. Pensando que talvez fosse apenas a caminhonete pessoal de um trabalhador que havia sido deixada ali, voltei ao meu caminhão e comecei a descarregar os materiais. A descarga levou cerca de 1 hora. Então, voltei para o caminhão e iniciei minha partida. Contudo, ao me afastar, vi pelo retrovisor que as luzes da caminhonete se acenderam. Freiei bruscamente, parando à beira da estrada, e observei enquanto a caminhonete começava a sair do estacionamento. Havia alguém ali o tempo todo. Sabendo disso, tinha certeza de que não poderia ser um trabalhador, pois certamente teriam respondido ao meu chamado. Fiquei observando enquanto saíam do estacionamento e entravam na estrada. Rapidamente disquei o número do meu pai novamente, mas enquanto esperava ele atender, notei que a caminhonete havia parado bem ao meu lado. Encarei a janela, sabendo que havia alguém por trás dela, provavelmente me observando. Joguei meu celular no banco e comecei a acelerar, mas a caminhonete foi rápida em igualar minha velocidade e me impedir de retornar à estrada. Não havia para onde ir. À minha esquerda havia árvores e à direita a caminhonete me bloqueava. Comecei a entrar em pânico. Coloquei o carro em marcha ré e tentei recuar, mas a caminhonete fez o mesmo, até bater na traseira do meu carro, fazendo-me perder o controle e colidir contra uma árvore ao lado da estrada. A caminhonete parou no topo da estrada, como se fossem sair, mas então as luzes de freio se apagaram novamente, enquanto colocavam o veículo em movimento e se afastavam rapidamente. Apenas 20 segundos depois, outro carro parou ao lado da estrada e um homem desceu correndo em minha direção, perguntando se eu estava bem. Na época, eu não sabia seu nome, mas era um dos trabalhadores que estava chegando ao local de trabalho. Ele só viu o final do ocorrido, mas reconheceu a outra caminhonete como sendo de Samuel, um trabalhador que meu pai havia contratado alguns meses antes. Descobriu-se que uma quantidade significativa de ferramentas e materiais, somando quase $10.000, havia desaparecido do local de trabalho apenas naquela noite. Samuel poderia estar roubando aos poucos há meses. Ele provavelmente pensou que, ao me ver notando sua caminhonete, tudo acabaria sendo rastreado até ele, resultando em sua captura. Então tentou me impedir. Não sei o que ele teria feito comigo, mas, sendo a única testemunha, é provável que ele não fosse pego se eu desaparecesse. Infelizmente, seu nome e outros dados não levaram a nada concreto, sugerindo que ele poderia ser um imigrante ilegal ou um criminoso que se esforçou
para obter identidades falsas ou roubadas e documentos de trabalho. Nunca imaginei que algo assim aconteceria, mas pelo menos é muito improvável que eu veja esse homem novamente.